sobre o apóstolo Paulo, sobre a vida dele, como ele foi chamado, o seu chamado apostólico. E nós vimos 3 motivos principais. Só relembrando, o primeiro, Paulo fez uma apresentação pessoal e teológica dele mesmo para os irmãos de Roma. Esse foi um dos motivos de escrever essa carta, porque aqueles irmãos não conheciam Paulo pessoalmente. Segundo, foi apresentar o seu chamado apostólico. E terceiro, resolvendo um problema de ordem pastoral. Vocês lembram que eu falei dos irmãos chamados fracos, dos irmãos chamados fortes. Por algumas questões relacionadas à lei de Moisés, eles estavam tendo divergências dentro da igreja. O texto de hoje é um extenso trecho de ação de graças por parte do apóstolo Paulo, mas onde ele vai nos trazer algumas lições bastante importantes a respeito do serviço cristão. Depois de todas aquelas palavras iniciais que nós vimos no domingo passado, mas ainda antes de introduzir o centro da sua mensagem, o centro da mensagem de Romanos, o que seria a tese de Paulo, o que seria o tema central, nós estudaremos no domingo que vem. Antes ainda disso, ele encerra essa sessão de ação de graças, onde fala sobre o serviço, onde nós podemos também tirar algumas lições para a nossa edificação. Então, eu convido os irmãos para abrirem suas Bíblias, ou acho que será projetado também, Romanos 1, capítulo 1, versículos 8 a 15. Romanos 1, 8 a 15. Primeiramente, dou graças a meu Deus, mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo mundo é proclamada a vossa fé. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no Evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós em todas as minhas orações, suplicando que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de visitá-los. Porque muito desejo vê-los, a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados. Isto é, para que em vossa companhia reciprocamente nos confortemos, por intermédio da fé mútua, vossa e minha. Porque não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes me propus ir ter convosco, no que tem sido até agora impedido, para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre os outros gentios. Pois sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o Evangelho também a vós outros em Roma. Versículo 8, então, ele começa com essa expressão: dou graças a meu Deus mediante Jesus Cristo. Essa pequena expressão possui muita verdade e muita instrução bíblica para nós. É a primeira expressão dele ali nesse trecho que eu falei que é um trecho de ação de graças. Ele sabia que o nosso acesso a Deus somente é possível através de Jesus. O autor aos Hebreus nos ensina que nós podemos chegar confiadamente ao trono da graça, ou seja, nós podemos ter acesso ao Deus, o Deus Criador, o Deus do Universo, o Deus que parecia tão distante para nós podemos ter acesso através da pessoa de Jesus Cristo. Como Jesus mesmo disse em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, ou seja, ninguém vai a Deus, a não ser por mim. Então Paulo tinha essa alegria, como um triunfo, ele chamava de meu Deus. Alguém pode achar uma coisa um pouco egoísta, né, ou estranha, mas ele falou: não, meu Deus. Por que ele é meu Deus? Por causa de Jesus Cristo. Meu Deus, mediante Jesus Cristo. Então ele tinha o prazer de chamar Deus de meu Deus. Domingo passado nós lembramos que o centro do Evangelho, é isso que Paulo está a falar aqui, e irá falar bastante, né? O centro do Evangelho é a pessoa de Jesus Cristo. A morte expiatória substitutiva de Jesus na cruz, que nos livra do juízo vindouro, é o cerne do Evangelho. A ressurreição de Jesus é a garantia da nossa vitória sobre a morte. Essa é a essência do Evangelho, centralizado na pessoa e obra de Jesus Cristo. Infelizmente, existem pessoas dentro do meio cristão, que nós consideramos como cristãos liberais, ou evangélicos liberais, e até a irmã Nelson estava a falar sobre isso hoje na escola bíblica, nos comentários ali, na aula do Éder, porque algumas coisas são um pouco gritantes e ninguém aceita, né? Agora tem outras que são muito sutis. E às vezes esses evangélicos liberais, eles não negam que Jesus é o centro, não negam que Jesus morreu na cruz para nos salvar, mas eles preferem não falar muito disso. Mas o assunto desagradável, está falando em cruz, em pecado, né? Vamos
deixar isso de lado. Na Páscoa a gente fala, ou de vez em quando a gente fala, né? Porque eles querem deixar isso como uma coisa assim secundária, né? Só que ao fazer isso, eles estão deixando de lado o que é mais importante e mais precioso para a nossa fé. Aliás, eles estão deixando de lado o que é o centro da nossa fé. O centro da nossa fé é a obra de Jesus Cristo, a pessoa e a obra de Jesus Cristo. A morte e a ressurreição de Jesus são o fundamento da nossa fé e da nossa esperança. Portanto, não podemos tratar isso como um tema secundário, isso é um tema central para nós. É um tema que nós lembramos né, nas nossas músicas, cantamos isso hoje, e nós temos que lembrar isso. Então, Paulo tinha essa consciência, e quando ele fala, dou graças a meu Deus mediante Jesus Cristo, ele tem esse conceito muito claro na sua mente. Ainda no verso 8, ele diz que o motivo de gratidão dele a Deus são os irmãos de Roma, aqueles irmãos para quem ele está dirigindo aquela carta. E ele se alegrava de coração por irmãos que ele nem conhecia. Olha que interessante. Ele dizia assim: todo mundo é proclamada a vossa fé. Paulo está reconhecendo a fidelidade daqueles irmãos de Roma, que tornou-se conhecida para longe, bem para longe de Roma, para outros lugares. Certamente ele não disse isso para que eles ficassem orgulhosos: olha, vocês são excelentes crentes, parabéns. Não. Ele disse isso para que eles incentivassem a que eles correspondessem à reputação que eles tinham. Eles tinham uma reputação de fidelidade, de um caráter de dedicação a Deus. Então o incentivo de Paulo para que eles continuassem assim, para que eles continuassem firmes, para que o Evangelho pudesse progredir também. Um dos motivos pelos quais, inclusive, esses se tornaram tão famosos é a perseguição. Foram cristãos que foram perseguidos. Houve um tempo que houve um imperador chamado Cláudio, que ele, naquela época, naquela altura, mandou banir todos os judeus de Roma, mandou todos embora. E certamente muitos desses irmãos foram para fora, que eram irmãos romanos, de origem judaica, mas muitos também retornaram. Então a igreja de Roma estava lá, tinha irmãos romanos. Então são pessoas que enfrentaram sofrimento, enfrentaram perseguição, e foram banidos, mas estavam ali firmes no Evangelho. Bom, olha a expressão que Paulo usa aqui: em todo o mundo é proclamada a vossa fé. O que passa na tua cabeça quando usa a palavra em todo o mundo? Pensa aí. Nós vamos pensar nas nossas lentes atuais. O que é mundo para nós hoje? Né? Mas nós temos que tomar cuidado, porque a palavra mundo ela precisa ser entendida no seu contexto. Não podemos isoladamente chegar a uma conclusão: mundo é mundo. Não. Uma leitura superficial pode nos levar, às vezes, a uma interpretação equivocada. O mundo, na língua grega, é uma palavra chamada cosmos. Ela significa geralmente mundo, universo e também humanidade, pessoas, homem. Mas ela pode ter muitos outros significados. Ela pode significar a condição de algo que tem ordem, que está arranjado ordeiramente, ou a soma de todas as coisas aqui e agora. A ordem universal, a soma de todos os seres vivos acima dos animais, o planeta Terra como lugar de habitação. E às vezes a habitação genérica, ou habitação específica da humanidade, ou terra como contraste em relação ao céu. Ou ainda o sistema de existência humana em seus muitos aspectos. Ou seja, essa palavrinha que só está traduzida para o mundo, ela pode significar muita coisa. Vamos ver um exemplo. João 3,16, o que fala? Porque Deus amou o mundo da maneira. Ele amou o planeta Terra, ele amou o sistema do mundo, ele amou a maneira como as coisas estão ordenadas no planeta. Não, ele amou pessoas. Então aqui a referência é a humanidade, pessoas. Deus amou. Quando fala Deus amou o mundo, significa Deus amou pessoas. Lá em 1 João 5,19 nós vemos que o mundo inteiro jaz no maligno. Então se eu for levar isso ao pé da letra, o mundo inteiro, então todos nós aqui também fazemos parte. Todas as igrejas também jazem no maligno, é isso? Não, pode ser, né? Então, aqui que João está se referindo. Aí encaixa bem nesse sentido de sistema de existência humana, ou seja, o sistema do mundo, como diz lá, o poder que opera no espírito da desobediência, como Paulo explica lá em Efésios 2. Todos aqueles poderes que se levantam contra Deus, a oposição que é hostil a Deus. Então aqui não se fala de pessoas, não se fala de planeta, mas está se falando do sistema no mundo. O nosso conhecimento de mundo hoje é bem diferente. Nós temos a visão geopolítica, nós pensamos em continentes, países, sistemas políticos e sistemas sociais, que é muito diferente do mundo do primeiro século. O mundo aí onde Paulo estava escrevendo a carta aos Romanos.
tanto a visão da era apostólica e mesmo a visão de mundo antes da era apostólica, na época do Velho Testamento, era completamente outra. Então, voltando a esse texto, como que nós entendemos o mundo aqui? Nós entendemos o mundo conhecido até então. E no nosso texto, Paulo certamente estava a referir-se a pessoas em todos os lugares onde a fé cristã era reconhecida. E onde isso acontecia dentro do Império Romano. Era por onde o Evangelho tinha se esparramado e o mundo vivia sob o domínio romano naquela altura. Então, ele fala sobre o mundo nessa faixa de pessoas. Pois certamente tinham muitas outras pessoas ao redor do planeta Terra que nem sequer tinham ouvido falar do Evangelho. Ok? Bom, que lição que Paulo traz para nós nesse pequeno trecho? A fé, persistência, fidelidade a Deus dos irmãos daquela igreja de Roma, era vista por várias pessoas em vários lugares. E como está a ser vista a fé, a fidelidade dos irmãos da Missão Batista de Torres Novas? Será que nós temos alguma repercussão em algum lugar? Né? Então é isso que nós temos que pensar a respeito. Será que quando pessoas incrédulas ouvem falar de nós, lembram de alguma coisa? Lembram de algumas pessoas? Lembram do que fazemos aqui? Então isso é um desafio para nós. Domingo passado, eu e minha esposa, juntamente com o pastor Nicolás Santos, fomos para a Igreja Batista Tomar. A Igreja Batista Tomar fez 79 anos. O pastor Jorge Oliveira, Jorge Ligeiro, tinha nos convidado. O pastor Jorge fez referência à missão dos Novos, inclusive ele me chamou à frente para poder dar a palavra. Eu expressei uma saudação, o nome da nossa missão para aquela igreja. O pregador, eu esqueci o nome dele, mas ele é responsável pela livraria Batista aqui, um pastor português. Na mensagem ele citou a missão de Torres Novas. Algumas pessoas vieram falar de Torres Novas. Uma pessoa da Convenção Batista, acho que há questão de 2 semanas, perguntou ao pastor Nicolás, como está Torres Novas? Ou seja, de alguma forma, o nosso nome está a rodar por aí. Né? O nosso nome está sendo falado, está sendo visto de alguma forma. E eu até fiquei feliz com isso. Existe um reconhecimento de que aqui existe em Torres Novas uma igreja batista. Mas isso aumenta a nossa responsabilidade. Como nós queremos ser conhecidos? Qual o tipo de reputação? E aqui entra o desafio dos irmãos de Roma. Que a fé seja conhecida. A nossa fé, nossa fidelidade a Deus seja conhecida por outros irmãos. Nos versículos 9 e 10, Paulo fala a Deus invencível no Espírito do Evangelho, e me testemunha de que incessantemente faço orações por vós, em todas as minhas orações, suplicando que em algum tempo, pela vontade de Deus, se deseja ir ver-vos. Então lembremos, aquela igreja não foi fundada por Paulo. Paulo recebia certamente boas notícias deles, mas ele nunca havia estado lá. Quando ele diz sirva ao meu Espírito no Evangelho do seu Filho, significa que ele servia de todo o coração. Não tem algumas versões bíblicas vão dizer sirva no meu Espírito, outras vão dizer sirva de todo o coração. Ao contrário dos fariseus, e Paulo havia sido um fariseu, que serviam por uma obrigação, tinham que seguir a lei, uma obrigação legal, ou mesmo os pagãos que serviam porque tinham medo dos deuses, tinham medo de ser destruído pelos deuses, né? Ele servia como de bom grado, na alegria do Evangelho de Jesus Cristo. A palavra servir muitas vezes era traduzida por adoração, é uma palavra intercambiável, tanto que o Romanos 12:1, que Paulo fala, rogo-vos, pois, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então a vida, o culto, a adoração estão muito interligadas, por isso essa intercambiabilidade das palavras. E é notório quando ele fala que ele serve no Evangelho. O Evangelho de Jesus, a vida e a obra de Jesus, deve ser o grande motor de propulsão para o nosso serviço. Nós servimos por causa de Cristo. Nós servimos por causa do Evangelho de Cristo. Por que nós fazemos o que fazemos aqui na igreja? O que nos motiva a servir a Deus, a servir o nosso próximo? Nós temos algum receio, queremos ser vistos? Ou é o Evangelho, a graça salvadora de Deus que nos impulsiona realmente a servir ao Senhor com alegria? Servir a Deus de forma voluntária é uma marca da Igreja de Cristo em todos os lugares e em todas as eras. A Igreja de Cristo, os irmãos realmente salvos, que têm consciência do que eles foram salvos, por que foram salvos, eles servem com alegria e servem e se envolvem com outros irmãos. Servir a Deus de forma voluntária, então, essa questão que nos motiva, nos alegra e faz com que nós queiramos servir a nossos irmãos, a nossa comunidade também, e
também para os de fora. Nós estamos felizes porque temos visto aqui, esses dias eu estava fazendo assim, uma conta por alto com a minha esposa, nós temos quase que 100% da igreja envolvida em algum ministério, em alguma atividade de igreja, algum ministério. Isso é muito positivo. E nós temos irmãos que estão a procurar, eu quero servir, eu quero ajudar, eu quero fazer alguma coisa. Então isso é muito positivo, graças a Deus por isso. Que nós possamos continuar e que essa motivação seja sempre que nós estamos aqui para servir, porque nós amamos o Senhor pelo que Ele fez por nós. Nunca vamos perder de vista aquilo que deve de fato impulsionar o nosso serviço ao Senhor. Bom, Paulo coloca aqui Deus como testemunha de suas orações. Ele fazia orações constantes, orações amorosas, lembrando pessoas que ele não conhecia, pessoas que ele nunca havia visto na vida. O melhor que nós podemos fazer pelos nossos irmãos e amigos, e muitas vezes a única coisa que podemos fazer, em algumas situações, é orar por eles. Então a Bíblia nos ensina, nos exorta a oração. É o meio que Deus determinou para que nós nos aproximássemos dele, demonstrássemos a nossa dedicação a ele, a nossa dependência dele, e muitas vezes para que ele responda segundo o seu querer. Então, oração é algo extremamente importante, e ele estava aqui orando para aquelas pessoas. A obrigação de um apóstolo, de um líder, é orar pelas pessoas que estão a ele ligadas. No caso, ele era um apóstolo interessado na expansão do evangelho, ele não era pastor deles, porque a igreja de Roma tinha lá os seus presbíteros, os seus pastores. Ele nem os conhecia pessoalmente, como eu falei, mas orava por eles, e orava de forma incessante. Qual a lição que nós temos para nós? Nós precisamos orar pelos nossos irmãos que estão ao redor do mundo, mesmo que nós não os conheçamos. São irmãos da mesma fé, são irmãos a servir o mesmo Cristo, são irmãos a defender o mesmo Evangelho. Muitos, inclusive, sobre perseguição e risco de morte, como nós temos visto aí, a igreja perseguida. De vez em quando paramos aqui para refletir sobre isso. Nós temos que orar por esses irmãos. E nós já vimos alguns depoimentos deles, dizendo o seguinte: eu não quero que vocês façam nada, a não ser que orem por nós. Nós precisamos das suas orações. Agora aqui uma palavra aos jovens, homens jovens, que têm aspiração eventualmente para o ministério pastoral. Então aprenda a primeira lição do ministério pastoral. A primeira lição do ministério pastoral não é ir para o seminário, né? A primeira lição para quem aspira a ser pastor um dia é que a primeira obrigação do pastor é orar pelas suas ovelhas. Antes mesmo de pregar, antes mesmo de estudar a palavra. Obrigação número 1, orar pelas suas ovelhas. Está muito claro lá em todas as orientações que nós recebemos ali nas cartas de Timóteo e na carta também a Tito. Então a obrigação número 1 é orar. A oração nos leva não apenas a amar as pessoas, a oração dá-nos o desejo de querer partilhar a palavra com as pessoas e ajudar as pessoas em suas dúvidas, em suas necessidades. Então, missão número 1 do pastor é a oração. É aquela missão que ninguém vê, que não aparece, que não dá ibope, né, que a gente fala no Brasil, né, que não chama a atenção da mídia, mas é aquela que só Deus está vendo, né? Então, oração muito importante. Bom, no verso 10, ele colocou o desejo que ele tinha de visitar aqueles irmãos de Roma. É um desejo legítimo do apóstolo. Eu quero ver aqueles irmãos, estou a pregar o Evangelho, ouço falar bem deles, eu mando orientações para eles, eu recebo notícia deles, eu quero visitar aqueles irmãos. Mas ele submete esse pedido à vontade de Deus. Ele vai segundo a vontade de Deus. Como em tudo nós devemos fazer. Isso é um bom exemplo para nós. Nós podemos colocar diante de Deus nossos anseios, até mesmo de coisas que nós queremos fazer para o serviço do Senhor. Mesmo coisas que nós queremos fazer no serviço a Deus. Nós temos que submeter isso à vontade do Senhor. Por quê? Porque nós não sabemos se é de fato isso que Deus quer. Então sempre vamos submeter à vontade dele. Ir a Roma pessoalmente, visitar aqueles irmãos, para ter experiências, fortalecimento mútuo, compartilhar o Evangelho, nada mais nobre, nada mais bonito, né? Vamos lá visitar com os irmãos, vamos deixar tudo aqui, vamos para Roma. Mas a vontade de Deus não era essa, era outra. E é interessante como aqui algumas vezes Deus impediu os apóstolos de fazer algumas coisas que eles queriam. Vamos rapidamente a Atos 16. Aconteceu com o próprio Paulo e com outros companheiros dele. Ali, Atos 16, 6 e 7. O que diz aqui o texto?
percorrendo a região, isso foi na segunda viagem missionária de Paulo, percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. Mas como assim o Espírito Santo impediu de pregar a palavra? Porque ele impediu. 7. Defrontando Lísia, tentava ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu. Uma das poucas referências dessa forma de falar do Espírito como o Espírito de Jesus. O Espírito de Jesus não o permitiu. Mesmo estando envolvido intensamente na pregação do Evangelho, Deus colocou impedimentos em alguns lugares. Por quê? Porque ele é soberano. Os irmãos se lembram quando nós falamos aqui sobre a doutrina de Deus? A primeira coisa que eu falei sobre Deus, que eu disse para os irmãos seguinte: se vocês esquecerem tudo, lembrem pelo menos disso. Alguém lembra? Deus, os irmãos estavam tirando, hein? Deus é Deus. Primeira coisa, Deus é Deus. Ele é soberano. Ele sabe a vontade dele. Então não adianta, mas o Espírito pediu, por quê? Mas por quê? Não, ele é Deus, ele pediu. Né? Da mesma forma, Paulo queria muito ir para Roma, naquele momento, naquela altura. Mas Deus falou: não é a hora, você tem outras coisas para fazer cá. Né? Então, foi o que realmente aconteceu. Versículo 11, ele diz que queria repartir com os irmãos algum dom espiritual, para que fossem confirmados. Né? A palavra dom no grego é carisma, ela significa dom gratuito, alguma coisa que é dada de graça, é um presente que é dado de graça. E é geralmente uma capacitação do espiritual dada pelo Espírito Santo de Deus. Mas também é uma palavra que tem sentidos variados. Assim como nós falamos de mundo, dom também pode ter sentidos variados. Primeiro sentido, vamos lá ver Romanos 5:15. Anda um pouquinho à frente na sua Bíblia. Nós somos em Romanos 1, vai para Romanos 5. Todavia não é assim um dom gratuito como uma ofensa. Porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foi abundante sobre muitos. Qual é o dom aqui? Jesus Cristo. A graça divina, a salvação de Cristo. Então aqui Jesus é o próprio dom, é o próprio presente de Deus, é o próprio presente gratuito, né, que Deus nos dá. Também tem um segundo sentido, nós podemos ver lá em 1 Timóteo 6,17, onde Paulo estava aí a puxar a orelha dos ricos. Ele disse o seguinte: exorta os ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para nosso aprazimento. Quando ele fala tudo que Deus nos proporciona, ele está falando de bênçãos gerais de Deus na nossa vida. Bênçãos gerais de Deus na nossa vida também é carisma, também é dom gratuito. Jesus disse que a chuva cai sobre justos e injustos, né? Ou seja, Deus abençoa o universo, a natureza, o planeta, as pessoas, mesmo as pessoas más, porque Ele é Deus e porque Ele tem bênçãos gerais sobre as pessoas. Essa bênção é dom que Deus concede. E tem também dons espirituais dados aos crentes para que possam ministrar uns aos outros. 1 Pedro 4, 10 e 11, vamos ver. Mais um outro exemplo. 1 Pedro 4, 10 e 11. Servir uns aos outros. Estamos sobre serviço aqui. Cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Eu acho essa expressão fantástica. Multiforme graça de Deus. Ou lá, como Paulo fala em Efésios, a multiforme sabedoria de Deus. Ou seja, ela tem várias formas que nós não podemos, muitas vezes, entender todas. Mas Deus tem uma multiforme sabedoria e Deus tem uma multiforme graça. Por isso que quando nós estudamos os dons espirituais, nós vemos que as listas de dons que tem, elas não são exaustivas, ou seja, elas não são tudo. Os dons são só isso aqui. Não, nós nunca sabemos que dons Deus pode dar à igreja conforme a necessidade, pois o ensino que nós temos é que os dons são dados segundo a necessidade, né? Então ele fala segundo a multiforme graça de Deus. Se alguém fala de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Então, serviço uns aos outros através de dons que o Senhor distribui à igreja. Paulo, certamente, dentre tantos dons, ele tinha um dom de ministrar a palavra de Deus. Ele era um apóstolo, ele foi chamado para isso. Mas é possível que ele tivesse todos esses pensamentos, esses três tipos de dons na sua cabeça, ou seja, bênçãos gerais de Deus, a bênção de compartilhar o Evangelho de Jesus Cristo e dons espirituais, como é o caso que ele tinha de transmissão ali
da palavra de Deus. Ele queria então, junto com aqueles irmãos, ter conforto mútuo mediante a fé mútua. Uma inspiração muito interessante. Certamente a igreja sofria com perseguições. Paulo foi muito perseguido, nós sabemos. Mas eles queriam buscar conforto mútuo uns dos outros. O que nos motivaria a querer ver outros irmãos nossos, encontrar outros irmãos? Qual é o nosso principal interesse? Qual é o nosso principal motivo para querer encontrar outros irmãos? Nós queremos a companhia de outros irmãos na fé? Uma nota importante então aqui para os irmãos. Ao mesmo tempo que nós devemos ser responsáveis e assíduos para com a nossa igreja, para com a nossa comunidade local, é bastante saudável nós conhecermos outros irmãos, nós entendemos as suas lutas, nós trocarmos experiências. Existem várias oportunidades de fazermos isso. Eu coloquei 2 exemplos aqui. Um seria retiros e acampamentos, outro seria conferências, como nós vamos ter agora a Conferência Fiel. A última conferência no passado tinha 400 pessoas, então, ou seja, pessoas de quase todas as igrejas evangélicas de Portugal. Nós tivemos a oportunidade de estar juntos ali, conhecer os outros irmãos e aprender e ajudar também outros irmãos. Lá em Tomar foram dados alguns testemunhos de pessoas que iam se batizar, jovens. Os 3 jovens que deram testemunho falaram que haviam encontrado a Cristo num acampamento. Então, pais, acampamentos, retiros são de extrema importância para a vida espiritual dos seus filhos, tanto crianças quanto adolescentes quanto jovens. E eu falo por experiência própria. Eu sempre incentivei meus filhos aí no Brasil para acampamentos, e aconteceu uma coisa interessante. A Organização Palavra da Vida, que tem aqui em Portugal também, ela fundou o primeiro acampamento de jovens em 1948, então há muito tempo atrás. O objetivo era levar os jovens para Cristo. Só que aqueles jovens foram ficando mais velhos, foram casando, casaram-se entre si. Jovens que se conheceram no acampamento começaram a casar. Aí o Palavra da Vida falou: opa, e agora? Agora não dá para trazer esses jovens casados para o acampamento, vamos criar um espaço para eles. Aí foi tida a ideia de criar o que se chamou de Distância Palavra da Vida, que tem lá em Atibaia, São Paulo, e agora também tem em Goiânia, em Goiás. Qual que era o objetivo? Aquelas famílias que haviam se conhecido em acampamentos, que se casaram, agora tem um espaço para ir com família, para ir o casal, para ir os filhos, uma programação toda voltada para eles. E sempre foi muito edificante, não só porque aprendemos muito da Palavra de Deus, e também o ambiente cristão foi muito propício. Meus filhos todos participaram disso. O meu filho mais novo, quando nós fomos a primeira vez, ele tinha menos de 2 anos de idade, né, porque ele ficava lá no carrinho de bebê. A atual esposa dele, ele a conheceu com 4 anos de idade, não tinha nem ideia do que ia acontecer na vida, mas eles frequentavam ali durante um tempo. Então os anos foram passando, foi se conhecendo, amizade, adolescentes, jovens, né, e ele acabou se casando com ela, Alisson e Carol. Mas foi dentro do ambiente cristão, dentro do ambiente eles eram desafiados na sua fé, desafiados ao compromisso com Cristo. Isso foi muito bom, não só para eles, mas para mim também. Eu desenvolvi e acordei para muitas das minhas convicções participando desses encontros. Graças a Deus ter colocado bons pastores, bons preletores ali, muita coisa me desafiou a mudar. Então, estar com outros irmãos nesse ambiente certamente faz muita diferença na nossa vida. E esse fortalecimento mútuo é bastante importante. Como eu falei, nós tivemos em Tomar domingo passado, participando do aniversário, vendo o progresso daqueles irmãos. Eu confesso, irmãos, que aquele fim de semana passado foi bastante cansativo. E aí nós estávamos na casa do Leandro, a gente não queria sair de lá, porque estava tão bom lá o nosso churrasco, a nossa comunhão, né? Mas tivemos que sair por volta de 3h30 para ir para Tomar. Mas mesmo assim, foi uma alegria partilhar com aqueles irmãos, ouvir o testemunho daqueles irmãos, daquela igreja, aprender com eles, conversar, compartilhar e sempre também poder, de alguma forma, ajudar alguém. Bom, versículo 13, Paulo ele é bastante enfático, porque ele queria visitar aqueles irmãos. Então, vamos ver novamente aqui exatamente o que ele disse. Não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes me propus de ter convosco, porque tem sido até agora impedido, para conseguir igualmente entre vós algum fruto. Paulo estava querendo visitar aqueles irmãos, não simplesmente para ter uma sociabilidade, para jogar a conversa fora, para perguntar como foi, como vai. Não, ele tinha a visita dele, o interesse dele era assim, intencional. Tinha propósito na visita dele.
Ele queria conseguir igualmente entre vós algum fruto. Fruto, outra palavra também pode levar a significado da Bíblia, como por exemplo, fruto do Espírito. Mas aqui ele estava se referindo a novos convertidos, a pessoas que aceitassem o Evangelho. Ele queria ter a oportunidade também de, na presença dele lá, junto com aqueles irmãos, poder também levar algumas pessoas a Cristo. E ele tinha a intenção de alcançar outros gentios, além do que estavam em Roma. Lembre-se que o ministério prioritário dele era não só para, mas prioritariamente para os gentios. Então, no verso 14, é muito interessante. Paulo se considerava devedor. Por que devedor? Porque ele tinha consciência da sua missão. Vamos ver o que ele fala em 1 Coríntios 8, versículo 16 a 18. 1 Coríntios 8. Olha só o que ele fala aqui. Se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque há de mim se não pregar o Evangelho. Se o faço de livre vontade, tenho galardão, tenho prêmio. Mas se constrangido, é então a responsabilidade despenseira que me está confiada. Nesse caso, qual é o meu galardão? É que, evangelizando, proponha de graça o Evangelho, para não me valer do direito que ele me dá. O que Paulo está dizendo aqui, com outras palavras, seja por obrigação, seja de livre vontade, o meu dever é pregar o Evangelho. Então eu vou estar sempre devedor. Lembra daquele versículo, ninguém tem mais nada a não ser o amor? Nós somos eternos devedores aos nossos irmãos. Né? Se tu achas que não deves nada, alguma coisa você deve, o amor. Né? Nós sempre devemos o amor. E Paulo aqui, eu parafraseei um pouco, mas para ele a pregação do Evangelho era algo assim fundamental, crucial, era a missão de vida dele. É para isso que ele vivia, é para isso que ele arriscava a própria vida dele. Então, na mente dele, arriscar a vida pregando o Evangelho não era mais que uma obrigação dele. Ele não se vangloriava, sou apóstolo, tal, aqui, né, maravilhoso, né, poderoso, não. Ai de mim se não pegar o Evangelho, eu sou servo, eu sou devedor, eu sou eternamente devedor. E ele tinha aquela questão que nós falamos no passado, por ele ter sido um perseguidor da igreja, isso pesava no coração dele. Eu persegui a igreja, agora tem que pregar esse Evangelho. Eu fui alcançado com essa graça, fui alcançado com essa salvação, então eu preciso pregar esse Evangelho. E aqui temos uma lição para nós. Nunca devemos achar que fazemos muito, fazemos demais, ou como diz no Brasil, nunca se ache. O se ache no Brasil significa nunca se orgulhe, né? Nunca ache que você é demais. Você, como a gente usa a expressão brasileira, você é o cara, você é a pessoa, você sabe tudo. Não. Seja humilde. Em vista de tão grande salvação, do poder do Evangelho que nos tirou da morte eterna, sirva sempre com gratidão e com alegria. Eu estou aqui porque Cristo me salvou, estou aqui porque Ele me resgatou, porque Ele me tirou da condenação eterna. Então, eu sou eternamente devedor a Ele. Por isso Paulo diz, eu sou devedor. E agora ele foi específico, eu sou devedor tanto aos gregos como aos bárbaros. Os gregos eram conhecidos por serem pessoas cosmopolitas, pessoas cultas, letradas, e eles se orgulhavam de ter o monopólio da sabedoria naquela altura. Tá? E bárbaros era um título pejorativo, que tinha até alguma coisa a ver com a forma de falar deles, né? Eles faziam uma gozação com a forma que algumas pessoas mais incultas falavam, né? Então os próprios gregos chamavam eles de bárbaros. Eram pessoas iletradas, eram pessoas mais rudes, eram pessoas que não eram educadas na cultura e na língua grega. Paulo reafirma, o Evangelho é sem discriminação para todos, sejam esses sábios ou ignorantes. E ele sabia muito bem como dirigir-se a esses dois tipos de público. Não vou ler o texto aqui para não me alongar muito, nós temos situações, por exemplo, quando Paulo estava lá em Icônio, ele usou um linguajar mais simples para pessoas que estavam ali ouvindo, mas quando ele estava lá no Areópago, em Atos 17, onde os gregos iam lá para discutir filosofia, para mostrar sabedoria, ele se infiltrou no meio lá também, e ele falou também em alto nível. Ele lembra quando ele falou do altar do Deus desconhecido. Aí ele fez uma pregação dele no mesmo nível daqueles que estavam ali a falar. Então ele sabia se posicionar tanto entre bárbaros, também como pessoas sábias. E demonstrar que o Evangelho
ele é para todos, independentemente do status social, da origem étnica da pessoa, da nacionalidade, todos carecem da salvação em Cristo. Nesse sentido, tanto uma pessoa mais culta do mundo, possuidora de um alto cargo, ou mesmo um alto cargo político, uma posição social elevada, tanto quanto uma pessoa inculta, desprovida de bens, pessoas até marginalizadas na sociedade, ambos diante de Deus são a mesma coisa, pecadores perdidos que precisam de salvação. Todos precisam de salvação. Nós vamos ler lá depois, Romanos 13, 23, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, ou seja, todos carecem da graça de Cristo. E no versículo 15, que é o último dessa sessão aqui, ele fala da sua prontidão para pregar o Evangelho também em Roma. Nós sabemos que Paulo somente conseguiu ir para Roma bem no final do seu ministério. Ele foi para Roma, mas não foi naquela altura que ele queria. Ele estava preso a aguardar julgamento, porque ele havia apelado para César. Alguém fala assim, mas por que ele apelou para César? Por ter se livrado daquele julgamento. Ele apelou para César exatamente porque Deus permitiu essa oportunidade de ir para Roma e ficar um bom tempo ali testemunhando o Evangelho. Então ele apelou para César, como ele era cidadão romano, ele teve esse direito, essa prerrogativa. Vamos ver o que aconteceu então, quando que Paulo encontrou os irmãos de Roma. Atos capítulo 28, finalzinho da narrativa do livro de Atos. Atos 28, 16. Uma vez em Roma, foi permitido a Paulo morar por sua conta, tendo em sua companhia o soldado que o guardava. Ou seja, ele estava preso, aguardando julgamento, mas permitiram a ele ficar na própria casa dele, com um soldado guardando ele lá. Temos uma igreja em holandês, né? Mas concorrência. Ele permitiu que um soldado ficasse na sua casa, tomando conta dele, e enquanto ele morava ali, e não precisou ficar num cárcere comum ali de Roma. Olha o versículo 30. Por 2 anos permaneceu Paulo na sua própria casa, que alugara, ele pagou com seu próprio sustento, onde recebia a todos que o procuravam. E vejam o final, 31, ao final do livro de Atos, pregando o reino de Deus e com toda a intrepidez, ou seja, com toda a ousadia, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. O que aconteceu então? Deus não permitiu que Paulo fosse naquela altura, mas permitiu que ele fosse no final da sua carreira. E foi muito mais produtivo, foi muito mais rico Paulo ir no momento que Deus permitiu, que era exatamente esse momento onde ele ficou ali sem impedimento algum. Quantas pessoas foram ali evangelizadas, quantas pessoas saíram ali, quantos líderes de igreja saíram ali das suas interações com o apóstolo Paulo ali. Certamente essa permanência foi muito rica e frutífera. E também, como eu já mencionei, graças a isso nós ganhamos em Cristo aos Romanos. Porque se Paulo tivesse ido para Roma como ele queria, talvez ele não escrevesse. Bom, pessoalmente não precisa escrever. Não, mas ele escreveu e nos deixou esse legado aqui da teologia da salvação. Concluindo, irmãos, o que podemos aprender com Paulo? O que ele fez então? Ele tinha uma disposição insistente em ir para Roma para servir aos irmãos e pregar o Evangelho. Ele submeteu esse desejo dele à vontade de Deus. O momento que Deus permitiu poderia ter sido impedido também, nem no final Deus poderia ter impedido, mas não pediu. Foi o melhor. E o seu grande foco qual era? O Evangelho de Jesus Cristo. Ele não desistia de pregar o Evangelho. E aí nós temos algumas lições para nós hoje. Vamos aplicar para a nossa própria vida como serviço cristão. Talvez nós não tenhamos a maturidade necessária para algumas tarefas no reino de Deus e precisamos aprender a esperar. Vamos falar novamente. Às vezes nós não estamos preparados para determinadas tarefas. Precisamos esperar um pouco. E Deus sabe disso. Por quanto tempo Deus preparou Moisés para ser libertado do céu? Vocês lembram? Quantos anos foram? 80. 80 anos de preparo para ele ser o grande líder e o grande libertador do céu. Então, às vezes, para algumas tarefas, Deus trabalha conosco, nos prepara, que às vezes não é o momento de nós servirmos ali, e aí nós precisamos aprender a esperar, certo? Conter a nossa ansiedade e esperar. Talvez não seja aquele momento de fazer algo que queremos ou apreciamos, então não adianta nós queremos forçar as coisas. E muitas vezes o que nós queremos pode parecer legítimo, como eu queria, não, quero ir lá pregar o Evangelho, quero estar com os irmãos, quero confortá-los, quero trocar experiências com eles. Coisa mais nova, meu Deus disse não é o momento. Então nós temos também a aprender a esperar nesse sentido.
Uma coisa nós precisamos ter no nosso coração, como crentes em Cristo: a disposição para cumprir a nossa responsabilidade no serviço cristão. Por outras palavras, o desejo de servir. Enquanto ele não podia servir onde queria, estava dedicado a outras coisas, mas sempre dando prioridade ao Evangelho, baseando o seu serviço no Evangelho. Muitos irmãos às vezes querem servir em algumas áreas da igreja, mas têm receio de não saber fazer. Já ouvi muito isso aqui até na missão teológica. Mas será que eu consigo? Acho que eu não tenho jeito para isso, né? Tem medo de não dar conta, de não ter dom para aquilo. O conselho que eu sempre dou para os irmãos é: disponha-se a servir. Esteja com o coração aberto para servir. Às vezes, na dúvida, aceite a primeira oportunidade que aparece ao seu alcance. Pode ser que aquilo realmente não é meu dom, mas eu pelo menos me dispus a servir. Ou pode ser que tu encontres o teu dom ali. Vai encontrar o teu dom e vai desenvolver e vai ser uma bênção. Então, o que deve estar no nosso coração é sempre o desejo de servir, o coração aberto para servir. E sempre gratidão a Deus, gratidão pela salvação, pelo Evangelho dele, por nós estarmos aqui. Tá? E nunca devemos nos esquecer que nós podemos servir. A bênção de poder servir. Servir a Deus é uma bênção, não é um fardo, é uma bênção. Poder servir a Deus é por causa do Evangelho de Jesus Cristo, pois Ele nos redimiu do pecado, nos fez aptos a servir, nos fez aptos a cuidar das coisas de Deus. Eu quero encerrar lendo Tito 2,14. Esse assunto foi levemente falado hoje na escola dominical também, mas é importante fazer isso. Tito 2,14. O qual, aqui está se referindo a Jesus Cristo, o Salvador Jesus Cristo, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Deus nos chamou e nos remiu para ser um povo exclusivo dele, mas para que nós fôssemos zelosos de boas obras, ou seja, para que nós pudéssemos servir a Ele com toda a alegria do nosso coração. Então, que Deus possa nos abençoar, que haja em nós esse mesmo espírito aqui que houve com o apóstolo, de querer dedicar a vida ao Senhor, de querer servi-lo com todas as nossas forças, com toda a nossa dedicação. E como nós já falamos aqui também, servir não significa necessariamente assumir alguma função ou cargo ou posição aqui na igreja, mas nós temos várias formas de servir, inclusive fora daqui. Começando nas nossas próprias casas. O serviço que fazemos, vamos aprender isso. Serviço dentro do seu lar, talvez seja o primeiro serviço que você tem que fazer, né? Então, vamos pensar nisso também. O nosso serviço não está limitado aqui às quatro paredes, mas está de forma abrangente. Só assim, algum dia nós vamos ouvir alguém dizer: olha, por todos os lugares que eu ando em Portugal, vamos falar da fé e da fidelidade dos irmãos de todas nós. Esse é o nosso santo sonho, né? E que Deus possa nos abençoar nesse sentido. Vamos orar? Senhor, muito obrigado pela tua palavra, pela instrução aqui do apóstolo Paulo, por um trecho onde ele coloca ação de graças, gratidão, desejo de estar com os irmãos ali, de servir, de honrar o teu Evangelho, e nos ensina sobre tantas lições. Que isso possa estar nos nossos corações, que estejamos realmente com o desejo de servir a Ti, com muita gratidão, porque o Senhor fez aquilo que é mais difícil por nós, que nós não conseguimos fazer, que é garantir a nossa salvação eterna. Muito obrigado por isso. Abençoa cada irmão aqui presente nessa manhã, e o Senhor nos conduz em paz aos nossos lares e nos dê um dia abençoado. Nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.